ir lá para o nosso arquivo. Gente, então hoje nós vamos falar de petição inicial. Eu não preciso nem dizer que a petição inicial é o processo que inicia, né? É o ato que inicia o processo de conhecimento, né? Já mostrei para vocês 1000 vezes aquele mapa mental, e a petição inicial é o momento em que o processo de conhecimento efetivamente se inicia, tá? A petição inicial, ela é feita pelo autor, porque é ele que inicia, e é através da petição inicial que ele provoca o judiciário, provoca a tutela jurisdicional e inicia a resolução do conflito, tá? Bom, não existe processo que se inicie sem a provocação do autor. Ainda que quem inicie o processo seja o Ministério Público. Quando o Ministério Público inicia o processo, ele está agindo como autor, tá? Bom, no cível, normalmente não é ele que inicia, né? Ao contrário do processo penal, onde normalmente é o Ministério Público que inicia, no cível não é ele que inicia, né? No cível, quando ele inicia, é uma exceção. A petição inicial... Ah, tá. Aí é o seguinte, no procedimento comum, sempre o processo vai se iniciar com a provocação do autor através da petição inicial, que será feita por um advogado, sempre por um advogado, de forma escrita. Vou parar por aí agora, ok? Ok. Bom, existe uma exceção, mas aí não é o processo de conhecimento. Aí é no processo do juizado especial, Lei 9.099 de 95, que o processo vai ser iniciado também pelo autor, mas não necessariamente por uma petição inicial feita por um advogado, já que em causas até 20 salários mínimos, lá no juizado, você pode ir sem advogado. Aí vai ser iniciado por uma atermação, tá? Mas como aqui a gente está falando do procedimento comum, sempre vai se iniciar com a petição inicial, que vai ser feita por um advogado, porque no procedimento comum é obrigatório ter um advogado, tá? E um documento escrito. E não é qualquer documento escrito, porque a petição inicial é um ato solene. E como é um ato solene, ela tem forma prescrita em lei. Essa forma prescrita em lei está aqui, ó, bonitinha. No artigo 319, que fala o seguinte: a petição inicial indicará. Gente, verbo no imperativo. A petição inicial indicará. Com certeza ela indicará. Tem que indicar. Não é talvez indique, quem sabe, pode ser que indique. Não, a petição inicial indicará. E aí vem 7 requisitos, tá? Que tem que ser estritamente observados. Tá? Bom, a gente começa hoje o estudo de petição inicial. Não vamos terminar hoje, tá? Na verdade, hoje a gente vai ver só o inciso 1, né? O juízo aqui é dirigido, talvez dê tempo de ver o inciso 2 também, que é a qualificação, que seria até bom, né? E a gente deve gastar umas 3 ou 4 aulas falando só de petição inicial, tá? E a gente vai ver todos esses 7 incisos. O primeiro é o juízo a que é dirigida, tá? Preste atenção. O juízo a que é dirigida. O código anterior falava assim, ao juiz a que é dirigida. Juiz é uma pessoa física que está ali exercendo essa função pública. O juízo é o órgão judiciário. Isso parece uma besteira, um detalhezinho, mas é muito importante. Porque quando você fala em juiz, você vai ter que cumprimentar um juiz com pronome de tratamento para ele, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz. Excelentíssimo senhor doutor, sua majestade o juiz. A majestade foi por minha conta, né? Quando o código muda e fala que indicará o juízo a que é dirigida, eu vou indicar o órgão, e eu não uso pronome de tratamento para o órgão. Então, vira ao juízo da, ok? Da vara civil da comarca de Belo Horizonte, por exemplo. Então, essa breguice de excelentíssimo senhor doutor juiz não existe mais.
apesar de na prática ser muito usado, a gente não pode aprender isso agora, e muito menos na OAB, tá? Então, a gente sempre vai dirigir ao juízo, tá? E aí, quando a gente fala no juízo a que é dirigida, significa que a gente tem que indicar qual que é o juízo competente para quê? Para processar e julgar aquele conflito. Não dá, gente, não existe a gente simplesmente falar assim, olha, tá aqui a petição, judiciário, manda aí para o seu órgão competente. Não, nós é que temos que falar que é o órgão competente. E a gente está falando exatamente disso, de competência, tá? Que a gente estudou lá no TGP, lembra? Né? O que é competência? É atribuição dos órgãos judiciários. A gente tem dois tipos, a competência absoluta e a relativa. Na competência absoluta, a gente tem dois critérios, competência em razão da matéria e competência em razão do valor da causa. E na relativa, a gente tem dois também, competência em razão do território. Não, gente, embaralhei tudo. Vamos lá, apaga. Na absoluta, competência em razão da matéria e competência em razão da hierarquia. Na relativa, competência em razão do território e competência em razão do valor da causa. Tudo isso a gente vai ter que usar para fazer a primeira linha da petição inicial. Tá? Então, quando você abriu uma tela em branco do Word, vai fazer uma petição inicial. Tá lá. Ao juízo da Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ok? Beleza. Lindo, maravilhoso. Tá? Aliás, vamos até fazer um negócio aqui. Nós vamos juntos. Olha, gente, eu pensei nisso agora. Que loucura, eu sou muito doida mesmo. Olha só, nós vamos fazer o seguinte. Ao longo dessas aulas, que a gente vai trabalhar a petição inicial, a gente vai fazer uma petição inicial. A gente vai fazer um modelo de petição inicial, tá? Então, cada tópico que a gente for trabalhando, a gente vai fazendo como que fica na petição prática, tá? Então, vamos abrir aqui o Word, um documento em branco, e vamos lá. Então, vamos começar a nossa petição inicial. Começa com o quê? Com o endereçamento, para onde que eu estou endereçando. Como eu acabei de falar para vocês, não é ao excelentíssimo senhor doutor juiz, né? Porque o código não manda mais endereçar ao juiz, ele manda endereçar ao órgão, ao juízo. Então, vai ficar ao juízo da. Quando eu coloco ao juízo, gente, eu já estou apontando a competência em razão da hierarquia. Por quê? Porque eu estou dizendo, tá, que eu tenho que ajuizar aquela ação na primeira instância. Porque se fosse competência originária da segunda instância, seria ao Egrégio Tribunal de Justiça. Se fosse competência originária do STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, e por aí vai, tá? Normalmente, a regra é ajuízo a ação na primeira instância, recorro para a segunda e depois para o STJ e STF, tá? Essa é a regra geral. Há casos em que eu tenho competência originária das instâncias superiores, né? Crimes praticados pelo prefeito, a gente ajuiza a ação no TJ. Crimes praticados pelo governador, no STJ. Pelo presidente, no STF, tá? Então, vamos trabalhar aqui com a regra geral, vamos ajuizar na primeira instância. Então, competência absoluta em função da hierarquia, eu apresento qualquer instância, né? Ao juízo da. Vamos aqui fazer um modelo de uma competência de vara civil. Eu tenho mais de 30 varas cíveis em Belo Horizonte. O meu número da sorte é 11. Eu posso endereçar a 11ª vara civil de Belo Horizonte? O que vocês acham? Eu acho que sim, mas não sei se necessariamente vai ser atendido no endereçamento. Eu acho que não, professor. Eu acho que isso é distribuído aleatoriamente, não é não? É distribuída aleatoriamente. Sabe por quê, Cecília? Por exemplo, a gente tem 12 varas de família aqui em BH. A que eu mais gosto é a 5ª vara de família, porque eu gosto muito da doutora Adriana, que é a juíza de lá. Imagina,
Eu trabalho em núcleo de prática jurídica. Eu só ia ajuizar a ação lá. A gente ia escolher juiz. Aí ela ia ter 300 processos, porque não sou só eu que gosto dela. E outros juízes que as pessoas não gostam tanto, não teria nenhum. Então, teria varas superlotadas e varas muito vazias. Então, isso é feito por sorteio. Na verdade, a gente fala sorteio, mas é rodízio, né? Então, a gente não escolhe. Então, a gente deixa um espaço em branco. Mas aí deixa o espaço em branco mesmo, tá, gente? Não bota tracinho, não bota xx, não bota pontilhado, não bota nada. Deixa em branco. Mas deixa, porque tem gente que vem aqui e coloca aqui, ó. Isso não é deixar espaço em branco. É deixar espaço em branco mesmo, tá? Ao juízo dá espaço em branco, vara cível, porque eu falei que eu vou dar exemplo de uma vara cível, né? Pois bem. Como eu acabei de falar, a gente tem 12 varas de família, eu gosto muito da quinta, por exemplo. Aqui poderia ser vara de família em vez de vara cível? Poderia. Na verdade, em Belo Horizonte, poderiam ser várias coisas, porque BH tem um judiciário bem especializado, né? Afinal, é uma capital, é uma metrópole. Eu costumo dizer que é uma metrópole rural, mas é uma metrópole, né? Então, eu tenho vara cível, eu tenho vara de família, eu tenho vara de seções, fazenda pública municipal, fazenda pública estadual, vara de registros públicos, né, de feitos empresariais. Então, o que vai decidir o que vem depois da vara? O ramo do direito de que se trata a minha ação. Se eu quero ajuizar uma ação de divórcio, por exemplo, o que viria aqui depois da vara? Família? Perfeito, Matheus. Se fosse um inventário, só lembrando que a gente inventaria bem daquelas pessoas que morreram, né? O que viria depois do vara? Sucessões, gente, tá? E por aí vai. Aqui é a competência absoluta em razão da matéria, tá? O que vem depois dessa vara, o cível, família, é o ramo do direito. Então, é a competência absoluta em razão da matéria, tá? Tá? Comarca D. Aí, gente, da comarca D, em qual cidade, em qual local eu estou ajuizando aquela ação? Ah, eu vou sempre ajuizar onde eu moro, porque aí fica mais fácil para mim, né? Cafezinho também você não quer não, né, bonito? Não é assim, não. Existem regras de competência que devem ser observadas, que me dizem onde eu devo ajuizar cada ação. A regra geral diz que eu devo ajuizar as ações cíveis, no processo civil, no domicílio do réu, se não houver regra específica. Mas nós temos regras específicas, do artigo 46 a 53 CPC. Se o meu caso não enquadrar naquele caso do 46 até o 53, aí sim eu vou para o domicílio do réu, tá? E aí é importante que a gente venha trabalhar agora, vou voltar aqui para o material, com essas regras de competência territorial cível, ou seja, do artigo 46 a 53 do CPC, tá? E é isso que eu vou começar a fazer com vocês agora, tá? Eu vou estudar todos esses artigos com vocês agora. Pergunto a vocês, alguma dúvida? Ô, professor, uma pequena dúvida. Em relação à formatação. A formatação da petição, por exemplo, ela segue alguma regra específica, só que, por exemplo, Arial 14 no título. Assim, tem uma regra específica igual a BNT, alguma coisa assim? Sérgio, não. Eu uso as regras da BNT. Eu pus Arial 14, normalmente eu coloco 12. Eu pus 14 porque a gente está remoto e aí fica mais fácil para vocês visualizarem na tela de vocês. Porque pode ser que tem gente que está em tablet, que tem celular. Mas eu uso Arial 12, né? Porque eu sou uma pessoa normal. Enfim, eu uso as regras da BNT. A BNT mesmo, né? Então, tá Por bom. exemplo, a minha mãe, ela não gosta de letra pequena. E ela fala assim, eu não gosto. O juiz também não deve gostar.
né, já tem uma certa idade, ou usa óculos, o juiz também, ela faz, gente, se deixar a letra 16. Sem brincadeira. A hora que eu pego a petição dela para pôr no PJ, eu formato tudo. Ela está na minha casa hoje, está ali dormindo. Se ela estiver só fingindo que está dormindo, está ouvindo. Mas eu formato tudo, porque eu acho horroroso a letra 16. Mas não existe essa regra não, tá, Sérgio? Algumas coisinhas são de praxe, como, por exemplo, pular 10 linhas entre o endereçamento e a qualificação. Mas na lei mesmo, a gente não tem essas regras. Eu prefiro sempre usar as regras da BNT. Aliás, em todos os arquivos que eu faço, até aqui quando eu faço, vocês já perceberam, que eu acho que esteticamente fica mais bonito, tá? Agora, ó, já estou avisando aqui, eu vou tirar ponto, mas é muito ponto, de quem não fizer o mínimo que a formatação de um arquivo precisa. O que vocês acham que é o mínimo? Quando vocês pegam o arquivo, o que é a primeira coisa que vocês colocam para formatar, para o arquivo ficar minimamente apresentável? As margens. As margens. O texto tem que estar alinhado. Se me entregar texto que não tiver assim, ó, alinhado e tiver assim, vai me mostrar desleixo. Você fez um trabalho mal feito, então a nota vai ser condizente a isso. Ouviram? Tem toque com isso, toque. Nossa, hoje vocês me internam, né, gente? Bom, vamos lá, gente. Então, vamos trabalhar com essas regras do artigo 46 a 53 do CPC. O artigo 43, ele fala sobre direito pessoal e direito real sobre bens móveis, que são esses dois primeiros aqui, ó. Tá? O que ele fala o seguinte? Primeiro, caso de direito pessoal. Qual de vocês me dá aí um exemplo do que seria o caso de um direito pessoal? Um exemplo de um direito pessoal. Quem me dá? Vocês que já fizeram teoria geral do direito privado no semestre passado com o Daniel. Me dá um exemplo de uma ação que proteja um direito pessoal. Indenização por danos morais, gente. Direito à honra, privacidade, imagem, todos eles são direitos pessoais. Aqueles direitos de personalidade que o Daniel trabalhou com vocês no semestre passado. Aqueles artigos lá no comecinho do Código Civil mesmo. Artigo 12, artigo 13, por aí vai, tá? No caso desse direito pessoal, a regra é que eu vou ajuizar a ação no domicílio do réu, tá? Se o réu tiver mais de um domicílio, por exemplo, o réu tem uma casa em Belo Horizonte, uma casa em Montes Claros e uma casa em Itaúna. Lá, a residência dele é em qualquer uma dessas três casas. Aí o autor pode escolher se ele vai ajuizar em Belo Horizonte, em Montes Claros e Itaúna, tá? Então, direito pessoal é o domicílio do réu. Se o réu tiver mais de um domicílio, o autor pode escolher qual deles ele vai ajuizar. Agora, se eu vou ajuizar a ação contra mais de uma pessoa, por exemplo, o Sérgio, a Bruna e o Matheus cometeram um dano moral contra mim, me ofenderam. E eu vou ajuizar a ação contra os três. Sérgio mora em BH, Bruna em Contagem, Matheus em Betim. 3 réus, cada um morando num lugar diferente. Eu vou fazer um litisconsórcio passivo, vou ajuizar a ação com 3 réus. E aí, em qual dos 3 lugares eu vou ajuizar, já que cada réu mora num lugar? Aí também eu posso escolher. Então, havendo mais de um réu, né? Eu posso escolher, havendo mais de um réu, e eles tiverem domicílios diferentes, eu posso escolher em qual domicílio desses réus eu vou ajuizar, tá? Se o réu tiver domicílio incerto ou desconhecido, eu posso ajuizar onde ele foi encontrado ou no meu próprio domicílio, ou seja, no domicílio do autor. Se o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, eu também posso ajuizar no meu domicílio, tá? Aí o código vem com uma, gente, que é fantástico. Caso o réu, o autor, também não tenha domicílio no Brasil, a ação poderá ser ajuizada em qualquer foro, em qualquer cidade, em qualquer comarca.
Gente, se o autor não mora no Brasil, o réu também, para que eu vou ajuizar essa ação no Brasil? Eu achei fantástica essa do código, né? E no caso de execução fiscal, a execução fiscal é aquela ação que o Estado ajuiza contra a gente contribuinte, porque nós não pagamos nossos impostos. O que, no meu caso, é mentira, porque eu pago meus impostos. E eu não sei se eu fico feliz quando eu conto isso, porque às vezes eu me sinto uma idiota pagando imposto. Mas, enfim, né? No caso de execução fiscal, né, ela tem que ser ajuizada no domicílio do réu, tá? Ou seja, no domicílio do contribuinte. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. No caso de direito real sobre bens imóveis, eu vou usar exatamente a mesma regra do direito pessoal. Ou seja, o que eu acabei de falar para vocês, tá? Exatamente a mesma coisa. A gente ajuiza a ação. Por exemplo, ação de direito real sobre bem imóvel. Então, o Sérgio me vendeu um carro. Eu não paguei. O Sérgio vai ter que ajuizar uma ação contra mim, querendo ou que eu devolva o carro ou que eu pague, né? Nesse caso, ele tem que ajuizar a ação aonde? Onde eu morar. É domicílio do réu. Se eu tiver mais de um domicílio, ele vai poder escolher. Se for mais de um réu, eu e mais duas pessoas, cada um moramos em um lugar diferente, ele também vai poder escolher. Se o meu domicílio for incerto, ele vai poder ajuizar no domicílio dele. Se eu morar fora do Brasil, ele também vai poder ajuizar no domicílio dele. E se eu e ele morarmos fora do Brasil, ele vai poder ajuizar onde ele quiser. Ok, gente? Esse é o artigo 46. Até aqui, ok? Ou alguma dúvida? Sobre as regras de competência para ações fundadas em direito pessoal e em direito real sobre bem imóvel. Sobre bem imóvel. Agora é que a gente vai falar do direito real sobre bens imóveis. Mas alguma dúvida até aqui? Hein, meu povo? Até aqui tá tranquilo. Bom, direito real sobre bem imóvel, gente, aquele direito sobre casa, fazenda, terreno, apartamento, sala, né? São os bens imóveis. E aí é muito simples. Eu vou ajuizar no local onde estiver o imóvel. Muito simples, artigo 47, tá? Eu vou ajuizar no local onde estiver o imóvel. Mas, se aquele conflito surgiu de um contrato, e no contrato tiver uma cláusula de eleição de foro, eu tenho que seguir a cláusula de eleição de foro. Vocês entenderam o que eu acabei de falar? Essa última parte que você falou, eu não entendi, não. Ainda bem, né, que alguém admitiu isso. Pelo amor de Deus. Estou aqui esperando alguém falar que não entendeu. Eu não expliquei, só citei, né? Olha só, digamos o seguinte, eu vendi uma fazenda para a Bruna, né? A Bruna não pagou a totalidade do valor. Eu tenho que ajuizar uma ação contra ela sobre, né? Porque ela não cumpriu esse contrato, a parte dela nesse contrato. Só que nesse contrato, lá no finzinho, existe uma cláusula de eleição de foro. Vocês sabem o que é uma cláusula de eleição de foro? Não, gente, agora eu estou desafiando vocês. Algum de vocês sabe o que é uma cláusula de eleição de foro? Alguém falou aqui no chat. A Bruna falou, elege-se o local das ações. Cara, todos vocês deveriam saber o que é uma cláusula de eleição de foro. Não que isso tenha sido matéria de períodos anteriores, porque não foi, né? Mas porque todos vocês já assinaram um contrato em que existia a cláusula de eleição de foro. Todos vocês. Todos. Todos. Então, se vocês não sabem, é porque vocês não leram o contrato. Isso é perigosíssimo na vida da pessoa. Não ler o contrato, valei-me Deus. Valei-me Deus. Tá? Mas por que você está falando isso, professor? Porque, por exemplo, o contrato de vocês
com a telefonia celular que vocês usam, tem cláusula de eleição de foro. Com a internet que vocês usam, tem cláusula de eleição de foro. Professora, meu telefone é chip e a internet quem paga é meu pai. O contrato de vocês com a família tem cláusula de eleição de foro. Vocês entenderam? Que todos os contratos que a gente assina na vida vai ter essa cláusula de eleição de foro. É uma cláusula lá no finzinho do contrato, normalmente a última, que fala assim: se algum conflito advir desse contrato, deverá ser resolvido na comarca tal. Ou seja, no contrato as partes já falam onde que será ajuizadas as ações, caso surjam conflitos advindos daquele contrato, ou seja, caso alguma das partes não cumpra o contrato, onde que a outra parte vai ter que ajuizar a ação. Isso é escolhido no momento em que elas assinam o contrato, que está na cláusula. Então, eu comprei, a Bruna comprou de mim uma fazenda lá em Montes Claros. Porém, eu moro em BH, ela também. Então, a gente pôs essa cláusula de eleição de foro, que se algum conflito surgisse daquele contrato, a ação deveria ser ajuizada onde? Aqui em BH. Então, não interessa se a fazenda não é aqui. Não interessa se a fazenda é lá em Montes Claros. Existe a cláusula de eleição de foro, a gente tem que respeitar e seguir a cláusula de eleição de foro. Ficou mais claro, gente? Ficou mais claro? Professora, só uma dúvida aqui. Tem que ser onde está a cláusula de eleição de foro, ou pode ser ou na cláusula de eleição de foro, ou onde o imóvel se encontra? Onde está Ficou a tranquilo, cláusula vai de sair de eleição lá. de foro? Então Ela tem que ser não tem respeitada, escolha. tá? Ela tem que ser respeitada. O que acontece é o seguinte, nós estamos falando de uma competência relativa, concorda? Se eu dar de sem braço, desconsiderar a cláusula de eleição de foro e ajuizar em outro local, e a parte contrária impugnar isso na contestação, o meu processo tem que ser remetido para a comarca constante na cláusula de eleição de foro. Agora, se eu ajuizo sem respeitar a cláusula de eleição de foro e a parte contrária não se manifesta, quer dizer que ela concordou. E aí o processo fica onde eu ajuizei, mesmo desrespeitando a cláusula de eleição de foro. Entendeu? Quem perguntou foi Matheus? Isso. Gente, é impressionante, né? No remoto, eu tô conhecendo agora a voz de vocês, não é a carinha mais, não. Mas deu para entender, Matheus? Deu sim, deu sim. Ótimo. Ou seja, não é ou, né? Não é uma escolha, tá? Tem que respeitar a cláusula de eleição de foro. Se o litígio versar sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova, o autor poderá optar pelo foro de domicílio do réu. E a ação possessória imobiliária será proposta no foro de domicílio de situação da coisa. E, neste caso, de forma de lei, será uma competência absoluta. Este caso trata-se de uma exceção. Ok, gente? Agora a gente vai falar de direito sucessório. Morri. Eu, Michele, morri. O que acontece com os poucos bens que eu adquiri na minha vida? Poucos, né? Porque a pessoa professora adquirir bem já é uma coisa assim, impressionante nessa vida. O que vai acontecer com os meus bens se eu morrer, gente? Queima? Serão herdados. Oi? Vão ser herdados. Ah, vão ser Provavelmente. dados pelos meus herdeiros, não é isso? É. Perfeito. Mas não é ato contínuo, gente. Eu tenho que, para isso, para que os meus herdeiros passem a ter os meus bens, tem que haver um processo. Ou seja, se eu morrer hoje, ninguém é dono dos meus bens amanhã. Ninguém herda meus bens amanhã. Para que herde, tem que haver um inventário, um processo que chama inventário. Por quê? Porque aí vão inventariar meus bens, vão ver tudo que eu tenho, vão ver quais são minhas dívidas, vão tirar do que eu tenho as minhas dívidas, e aquelas coisas que sobraram, eles vão dividir entre quem são os herdeiros. Tem que ver quem são os herdeiros e qual que é a parte de cada um, tá? Então, para que a gente tenha uma herança, para que as pessoas herdem, tem que ter um processo de inventário, tá? Beleza? Beleza. Onde que nós vamos ajuizar esse inventário?
no foro do último domicílio do decujus, no foro no último domicílio do falecido, ou seja, no local que a pessoa que morreu morou pela última vez. Não é onde ela nasceu, não é onde ela viveu a vida inteira, não é onde ela adquiriu bens, não é onde ela estava quando morreu, é onde ela morou pela última vez. Então, imagina o seguinte, o seu Zé nasceu em Itaúna, morou a vida inteira em Belo Horizonte. Nos últimos dias de vida, se mudou para Contagem. E na última semana de vida, fez uma viagem para Cabo Frio. Em Cabo Frio, ele morreu afogado. Aonde que eu vou ajuizar esse inventário? Vocês querem que eu repita? Ou vocês conseguem responder? Eu vou repetir. O seu Zé nasceu em Itaúna. Morou a vida inteira em Belo Horizonte. No último ano de vida, ele se mudou para Contagem. E na última semana de vida, ele fez uma viagem de férias para Cabo Frio, onde morreu afogado. A minha pergunta é, onde eu vou ajuizar o inventário dos bens deixados pelo seu Zé? Em Contagem? Contagem. Em Contagem, que foi exatamente o último local onde ele morou. Vocês entenderam? Perfeito, é isso mesmo, tá? Bom, Ah, tá bom, professora, mas olha só, ele era um caixeiro viajante. Não, para caixeiro viajante não. Ele tinha vários domicílios. Aí você pode escolher qualquer um dos 3 domicílios. Não, mas na verdade ele não tinha domicílio certo, porque ele era um caixeiro viajante. Aí pode ser no domicílio onde ele deixou os bens imóveis, tá? Deixou bens imóveis em várias cidades. Pode escolher qualquer uma delas. Ah, não deixou bens imóveis, deixou só bens móveis. Aí pode ser também no local onde estejam os bens móveis. Ok, gente? Então, qual que é a regra? Último local onde ele viveu. Se ele tinha vários domicílios, qualquer um deles. Se esse domicílio era incerto, no local onde tiverem os bens imóveis. Se não tiver bens imóveis, no local onde estão os bens móveis. Ok? Gente, um raciocínio parecido com esse é o mesmo raciocínio que a gente usa aí, ó, na ausência, tá? Vocês estudaram no semestre passado com o Daniel o Instituto da Ausência. A ausência era o seguinte, quem tem Globoplay ou quem tem o canal Viva e fica assistindo aquelas novelas antigas da Globo, sabe que existia sempre um personagem que era o marido, embuste, que saía para comprar cigarro e voltava só 20 anos depois. Sumia no mundo, esse marido embuste, né? Esse é o caso da ausência, aquela pessoa, gente, que sumiu. Eu não sei se ela morreu, porque ela sumiu no mundo. Desapareceu, saiu um dia e não voltou nunca mais. A gente vai precisar esperar um tempo para declarar a morte dela. E antes de declarar a morte dela, a gente declara a ausência. Pois bem, pode ser que essa pessoa que sumiu tivesse dívidas, por exemplo, e eu queira ajuizar uma ação, porque eu sou credora dela. Onde eu vou ajuizar essa ação contra esse ausente que sumiu? Ah, professora, mas se ele sumiu, ele não vai te pagar? Ah, não, ele sumiu, mas ele tem patrimônio, então eu vou executar o patrimônio dele. Cadê o ausente? Ele sumiu, onde é que eu vou ajuizar? No último domicílio. Então, a ação em que o réu for ausente, ou seja, contra o ausente, né, será ajuizada em seu último domicílio. Tá? Na ação em que o réu for o incapaz... Gente, quem que é o incapaz? É o relativamente absolutamente incapaz. O absolutamente está lá no artigo 3º do Código Civil. É o menor de 16 anos. E os relativamente incapazes? É aquele que tem entre 16 e 18 anos, é o ébrio habitual, o viciado em tóxicos, aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade. Chatíssimo isso. Na minha época, em vez de aquele que por causa transitória ou permanente não puder exprimir sua vontade, sabe o que a lei falava? Os loucos de todo gênero.
Olha que abrangente que é isso, gente, loucos de todo gênero. Olha, eu acho que não tinha ninguém na população que não fosse relativamente capaz, deve ser por isso que mudaram. E os pródigos, tá? Esses são os relativamente capazes. A pessoa é incapaz. Não quer dizer que ela não seja sujeito de direitos e de obrigações. Ela vai ser representada ou assistida, mas ela continua tendo personalidade jurídica e sendo sujeito de direitos. Ela só não pode praticar sozinha os atos da vida civil. Ela tem que ser representada ou assistida. Representada no caso dos absolutamente capazes e assistida no caso dos relativamente capazes. O absolutamente é representado, o relativamente é assistido, tá? Beleza? Lindo, maravilhoso isso. Porém, contudo, entretanto, posso ajuizar uma ação contra incapaz? Eu posso. Imagina o seguinte, o Sérgio tem uma filha. A menina tem 10, 15 anos, o Sérgio dá de presente para ela o quê? Um anel de brilhante? Uma viagem para a Disney? Não. Um apartamento. Por quê? Porque ele é médico, ele é rico, né, gente? Ele é rico. Aí dá para ela um apartamento, ela é menor. E ele não está pagando os condomínios do apartamento. E aí? A gente não pode ajuizar uma ação contra ela, não? Pode. Mas não é contra ele, não? Não, a propriedade é dela. É contra ela. Ela vai ser a ré. E aí, onde é que eu vou ajuizar essa ação? Qual o local? No foro de domicílio do representante ou do assistente, tá? Então, aquela pessoa que representa ou assiste o incapaz, é no foro de domicílio dela que a gente ajuiza a ação, quando a ação for contra um incapaz, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Sérgio? Bruna? Professora, até por enquanto tranquilo. Então, olha só, essa reunião vai cair. Aí, a gente vai entrar no mesmo link, tá? Para eu terminar essa parte de competência. E acho que hoje dá tempo da gente falar também sobre a qualificação, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu parar a gravação antes que eu esqueça.